Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, limpando as persianas, sim, limpar as persianas demora pra caramba, tá andando no transporte público, tá refazendo as avaliações de risco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 104 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o 17º do ano de 2022. O nosso podcast é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting e também a Vapor Solutions, e contamos com o patrocinador Prata, a LabCris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo, sua valiosa atenção. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, ajudará a ECD, lógico, com certeza, mas também ajudará toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos nossos conteúdos gratuitos para todos e todos. Para fazer essa contribuição financeira, é só você acessar o site do Apoia-se, apoia.se/ECDambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher aí se vai fazer esse eventual pagamento aí com boleto, cartão, etc. Gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, sobre meio ambiente, ciência e economia, e também de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Atualmente, os nossos apoiadores financeiros são os seguintes: Abela de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruno Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Jane Flor, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 8 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Um outro ponto muito legal que eu gostaria de comemorar junto com vocês é que nós atingimos essa semana 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Acho isso muito legal, acho surpreendente, um canal assim de nicho, que não mostra vídeos mesmo, são muito poucos os vídeos, são videoaulas, e que fala sobre o gerenciamento de áreas contaminadas numa perspectiva ambiental, técnica sim, mas principalmente ambiental. E temos 1.000 inscritos no canal, então é uma coisa realmente muito legal. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Não custa lembrar, isso aqui é uma ideia de Celine Coutinho e Larissa Macedo. Muita gente me disse que esse tipo de episódio, que seja mais curto, mais direto ao ponto, que fale de um tema, ajuda muito as pessoas que não têm acesso a frequentar as aulas, nos cursos da ESAS, do SENAC, os simpósios, os congressos, as leituras do ITRC, do CLUIN e tal. Então, esse tipo de episódio ajuda muito o dia a dia dessas pessoas, então isso é muito legal. Eu gosto de alternar, de intercalar esses episódios mais curtos, mais técnicos,
com as entrevistas, que são coisas também muito legais, onde a gente ouve a história das pessoas, é muito bacana. Eu gostaria que vocês me sugerissem aí temas, abordagens, textos, para a gente falar por aqui. Bom, antes do episódio em si, eu gostaria de dar um recado importante. Estão abertas as inscrições para 3 cursos, né? São a última semana, né? Para você se inscrever em 3 cursos da parceria Senac-AESAS. Esses 3 cursos vão ocorrer agora no mês de maio. O primeiro deles é um curso presencial de 40 horas, vai ser de segunda a sexta, o dia inteiro. É um curso de gestão de dados ambientais, vai ser lá no Centro Universitário Senac, repito, 40 horas, então de segunda a sexta o dia inteiro. Um outro curso é o de técnicas e screening. Esse curso será online, será ao vivo com 24 horas, será às terças e sextas. O terceiro curso também será online, ao vivo, também de 24 horas. E será sobre TPH, será às segundas e quintas, a partir da segunda semana de maio. As informações e as inscrições estão no site da AESAS, www.aesas.com.br/eventos. Bom, vamos agora ao tema central desse episódio, é o caso da Nuclemon, um caso que não é tão famoso, mas é um caso bem curioso, vocês vão gostar de saber desse caso. É um caso absurdo de contaminação por substâncias radioativas e é um caso de uma contaminação no coração da cidade de São Paulo. E aí é meio inexplicável, pelo menos para mim é inexplicável, que não seja um caso muito conhecido e muito comentado no mercado de GAC. Talvez porque a substância química de interesse não é tão usual, talvez porque não é a CETESB que efetivamente mexe com esse tipo de substância química e seja outro órgão, no caso a CNEM, CNEM é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é a CNEM que cuida dessa questão de resíduos radioativos, de produção de elementos nucleares e radioativos e tal. Bom, esse caso da Nuclemon causou severos danos à saúde de vários trabalhadores e pode haver risco em lugares da cidade de São Paulo e também em outras áreas espalhadas pelo Brasil ainda hoje, 2022. Então vamos falar um pouco dessa história. A empresa Nuclebras Monazita, conhecida como Nuclemon, Nuclebras Monazita, foi instalada ali como uma empresa estatal lá nos anos 40, 1940, e essa unidade ficava na rua Princesa Isabel, número 3. Procure aí no Google Maps, Princesa Isabel, número 3, e é a esquina da rua Princesa Isabel com a rua Laplace, Isso fica no bairro do Brooklyn, zona sul de São Paulo. Hoje é uma área muito nobre, nobilíssima, próxima do Shopping Morumbi. Em 1940 não era tão nobre assim, é claro. Essa rua aí, a rua Princesa Isabel, liga a Avenida dos Bandeirantes, até aqui a Avenida Jornalista Roberto Marinho, e dali vai até a Rua Laplace, e ela fica paralela à Avenida Santo Amaro. Hoje, 2022, essa área onde ficava Nuclemon tem condomínios residenciais, que olhando, eu considero que são condomínios residenciais de alto padrão. Veja que coisa interessante. Onde era uma fábrica, uma indústria química que mexia com resíduos nucleares, resíduos radioativos. Bom, entre outras atividades, a empresa processava a chamada areia monazítica. É um tipo de areia que tem nas praias do litoral do Espírito Santo. E a empresa processava essa areia para extrair dela terras raras, na forma de cloreto de terras raras, e extrair essas terras raras por meio de um tratamento químico. E aí, quando purificadas, extraída dessa areia, as terras raras são utilizadas na fabricação de materiais para ressonância magnética, sensores, alguns tipos de ímãs e outros. Tem muitas aplicações industriais as terras raras, como vocês já sabem disso. A obtenção desse tipo de material é complexa e ambientalmente problemática, por vários motivos, mas por quê? Principalmente porque um dos seus subprodutos da extração do cloreto de terras raras é um composto com alta concentração de elementos radioativos como urânio e tório. E esse composto aí, que é um resíduo contendo urânio e tório, veja só, é chamado de torta 2. Às vezes, a torta 2 era também processada para retirar mais o urânio e o tório que era possível extrair, e formava aí um rejeito radioativo chamado mesotório. Gostaria que vocês observassem que, embora a contaminação radioativa chame muita atenção, era uma indústria química, portanto com muitas fontes potenciais em seus processos, e que acabaram ficando de lado nas avaliações ambientais, porque a CNEM olhava para a parte radioativa, e eles que cuidavam desses casos, não a CETESB. A CETESB possivelmente iria pedir uma avaliação preliminar e confirmatória também dos processos industriais químicos, uma indústria química, além dos resíduos radioativos e tal,
e certamente iria pedir uma avaliação da condição da contaminação por ser uma indústria química, o que acabou não acontecendo nessa área. Bom, imagina o seguinte, essa empresa foi fundada, né, foi instalada lá nos anos 1940, imaginem como eram as condições aí, né, leis ambientais e condições trabalhistas nos anos 40 e 50 na cidade de São Paulo. E aí vocês devem imaginar o grau de exposição a que esses trabalhadores foram submetidos nessa fábrica. O auge da produção da Nuclemon foi durante a ditadura militar brasileira. Né? A ditadura militar, não custa lembrar, durou de 1964 a 1985. E aí, se hoje em dia seria muito difícil para os trabalhadores reivindicarem condições adequadas de saúde e segurança ou de higiene ocupacional, imaginem como era a liberdade que esses trabalhadores tinham de reivindicar alguma coisa durante a ditadura militar. Liberdade de reivindicação abaixo de zero, é claro, né? A Nuclemon funcionou então no Brooklyn por mais de 50 anos, até que ela foi fechada entre 91 e 92, 1991 e 1992. Mas antes de falar sobre esse fechamento, eu vou ler aqui alguns relatos, né, de contaminação das pessoas que deram declaração à imprensa em vários momentos. Um deles, o Sr. Venâncio, trabalhou na Nuclemon por 20 anos lá no Brooklyn. Ele disse que na empresa ninguém é orientado sobre o tipo de material que se manuseava lá. Ele disse que a empresa, depois de muito tempo, já nos anos 80, começou a explicar que o tal setor que ele trabalhava era radioativo. Tinha um pouquinho de radiação, mas não fazia mal nenhum, que não precisava ter medo com isso. De acordo com esse Sr. Venâncio, não havia equipamento de segurança, não havia EPI, não havia nada, né? Eles usavam um macacão como uniforme. E o macacão que era levado para casa para ser lavado, obviamente, né? Junto com as roupas da família toda. Imagina, um macacão com resíduo radioativo, o camarada trabalhava o dia inteiro, pegava aí o seu transporte coletivo, o seu ônibus, com resíduo radioativo na sua roupa, e ia para casa e tirava lá a roupa e o pessoal, né, abraçava as crianças, abraçava a esposa e colocava a roupa para lavar junto com as roupas das crianças e tal, e ia se espalhando aí esses resíduos pelo caminho inteiro da pessoa, do trabalhador. Bom, de acordo também com esse Sr. Venâncio, a situação começou a mudar um pouquinho após os episódios de Chernobyl, que ocorreu em 1986, né? Então, veja, 1986, a indústria abriu em 1940. E o caso do Césio 137 em Goiânia. Bom, Chernobyl hoje em dia todo mundo conhece, mas o caso do Césio 137 foi um caso absurdo, né? De uma cápsula, de um instrumento usado em medicina, né? Para fazer exames. Essa cápsula continha isótopos radioativos de césio com isótopo radioativo 137. Esse material, né? Essa cápsula, dentro do equipamento, foi abandonado em um ferro velho lá de Goiânia. E uma pessoa que catava esse material para reciclar, para vender e tal, uma pessoa de baixa renda, né, uma pessoa pobre, levou o material para casa e o material, ele desmontou ali a cápsula, era bonito, né, ele brilhava, né, era bem chamativo. Bom, e aí a criança, a filha dele pegou, e o vizinho, o irmão e tal. Resumindo, morreram várias pessoas da família em decorrência desse problema com o Césio 137. Né? De início ninguém sabia o que era, as pessoas foram internadas com problemas estomacais seríssimos, queimaduras e tal, e demorou um pouco para o pessoal se tocar, até que um médico se tocou que podia ser alguma coisa ligada à radioatividade, por conta de já ter ocorrido o episódio de Chernobyl em 1986. Essa é uma história também muito, muito interessante e a gente vai contar, né? Eu pretendo contá-la num outro episódio aqui. Mas enfim, a ocorrência do episódio de Chernobyl e do Césio 137 levou as pessoas ali da Nuclemon a falar, opa, peraí, tem uma coisa errada aqui com o que a gente trabalha, né? E aí a Nuclemon começou a verificar esse problema. Daí, utilizando dosímetros, eles verificaram que havia exposição, sim, do trabalhador bem acima do limite, o que poderia causava, né, risco à saúde dos trabalhadores. Isso foi se acumulando e tal. Em 1990, preocupado com as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores, o Sindicato dos Químicos solicitou ao Centro de Referência do Trabalhador de Santo Amaro, CRT-SA, Centro de Referência do Trabalhador de Santo Amaro, que fizesse uma visita à empresa. Os técnicos do CRT-SA encontraram muitas irregularidades e dificuldades. Cientes da gravidade do assunto, o Sindicato dos Químicos convocou uma reunião que teve a presença do CRT-SA e também da Delegacia Regional do Trabalho e da Promotoria do Ministério Público Estadual, intensificando as ações contra a empresa. Em 1991, após essas denúncias do sindicato, o protesto da população, a ação do Ministério Público do Trabalho, médicos e especialistas fizeram uma vistoria na empresa e constataram inúmeras irregularidades mais uma vez.
Dos funcionários da empresa, 160 passaram por exames completos. Aí vários deles tinham leucopenia e outros tipos de câncer, e foram detectados urânio e tório na urina e nas fezes dos trabalhadores, nos exames aí específicos para isso. E aí análises completas de sangue e tal, vários trabalhadores mostraram exames alterados, inclusive trabalhadores do setor administrativo, não operacional, não que lidavam diretamente com a radiação. Obviamente a radiação não respeita as paredes da fábrica e provavelmente a população do entorno foi também impactada. E aí a Nuclemon foi fechada um pouco depois dessa descoberta por outras questões, mas houve danos severos aí à saúde dos trabalhadores e possivelmente da população do entorno. A partir dessa inspeção em 1991, a roupa passou a ser lavada e descontaminada na empresa. Os funcionários começaram a receber aí vale-refeição, vejam, e a frequentar o CRTSA, onde eles recebiam atendimento médico, começaram a fazer os exames e participar de reuniões que tinham como objetivo discutir as condições e organização do trabalho na empresa. E, obviamente, isso aumenta muito os custos da empresa, que acabou por fechar. Além do aumento dos custos e as dificuldades econômicas, a gente lembra aqui que a gente estava entre 1990 e 1992, um período de grave crise econômica no país. Junto com o aumento dos custos decorrentes aí das ações do trabalho, eles acabaram por fechar a empresa. É aquela velha ação do capital, se não é possível mais obter lucro, não vale a pena ter a empresa. Se não vale a pena ter a empresa, as pessoas acabam perdendo o emprego e acabam todo mundo ficando bravo com o sindicato dos trabalhadores que exigiu proteção aos trabalhadores. Mais ou menos o que aconteceu nos filmes aí que eu indiquei, no episódio 100, o Dark Waters, o Civil Action e o Erin Brockovich, que as pessoas ficam contra os ambientalistas porque temem perder os empregos e tal. Mas enfim, uma das médicas do trabalho que mais trabalharam nesse caso, ela chama Vera Cruz de Oliveira, ela atende as pessoas atingidas por essa contaminação até os dias atuais, ou pelo menos até 2019, quando eu achei uma reportagem sobre ela. E ela disse, nessa reportagem de 2019, que havia mais ou menos 100 trabalhadores que continuam 2019 em acompanhamento ativo. Mas, particularmente, tem um grupo de 65 trabalhadores, veja só, 65 trabalhadores que periodicamente vão lá mesmo para se consultar com ela, e 1/3 deles desenvolveu câncer, vários tipos de câncer. Felizmente, muitos deles já se trataram, mas infelizmente alguns vieram a morrer por causa desses tumores que eles apresentaram. Muito difícil comprovar que o tumor é causado pela ocupação na Nuclemon, mas enfim, esse é o fato. 1/3 dos trabalhadores avaliados desenvolveu câncer. Os ex-funcionários entraram na justiça contra a empresa INB. A INB é a atual herdeira da Nuclemon. E esses trabalhadores pedem indenizações aí por danos morais e por danos à saúde e pedem assistência médica vitalícia. A doutora Vera disse que as condições que os ex-funcionários da Nuclemon trabalhavam eram absurdas. Eles estavam expostos a poeira, calor intenso, radioatividade e excesso de trabalho. Então não era só o problema da radiação, como se fosse pouco, mas tinha muitos problemas naquela fábrica. A falta de protetores auriculares, protetor auricular, veja só. A falta disso causou a perda de audição em muitos deles. Não havia programa de prevenção de acidentes nem uso de máscaras. No setor conhecido como amassador, ocorria a mistura de ácido sulfúrico com um pó de abrigonita para obtenção, por exemplo, aí do fosfato de lítio, ácido sulfúrico, pó de abrigonita, fosfato de lítio, e a fumaça produzida nesse setor era tão forte que quem tinha que passar por ali era obrigado a passar correndo, assim, sem respirar, prendendo a respiração. Um outro trabalhador, o senhor Severino da Costa, conta que tem silicose, uma doença pulmonar, e que ele descobriu a doença quando ainda estava trabalhando, mas mesmo assim ele foi demitido sem direito a tratamento, sem direito a assistência médica. Ele trabalhou na empresa por 27 anos e desenvolveu silicose como uma doença ocupacional. Bom, ainda em 1991, a Câmara Municipal de São Paulo instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, instaurou uma CPI, para apurar as responsabilidades pela exposição à radiação sofrida pela população de São Paulo, não a população inteira, mas do entorno ali da Nuclemon, principalmente os trabalhadores. E essa CPI identificou vários problemas ambientais e toxicológicos e apontou responsabilidade clara da empresa e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que deixou o barco correr. E aí, por falta de viabilidade econômica, em 1992, a usina foi desativada. E aí os trabalhadores foram demitidos ou transferidos para outras unidades, a maioria demitido. O processo de fechamento foi confuso, foi delicado.
Em 1993, o prédio onde era a Nuclemon foi demolido. Em 92 foi desativado e em 93 demoliram o prédio. E após várias análises, o local foi liberado para o uso. Atualmente é um condomínio residencial lá naquele endereço. Vale lembrar que a Lei Estadual de Áreas Contaminadas é de 2009, publicada então muito depois desse caso aqui da Nuclemon. O GAC em 1993 não era como hoje, não existia como existe hoje. Então é difícil, ao olhar de hoje, a gente avaliar se a área realmente não representa risco aos moradores. A INB, a sucessora da Nuclemon, e a CNEM já afirmaram muitas vezes que a área não oferece riscos ao meio ambiente, aos trabalhadores nem à população em geral. A CNEM faz um monitoramento periódico do local para certificar-se de que os níveis de radiação estão dentro da normalidade, abaixo do estipulado pelas normas de segurança da própria CNEM. E aí a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, é a responsável pelo licenciamento e fiscalização de áreas e instalações nucleares e radioativas no Brasil. Não é a CETESB. Bom, mas não foi só ali que a Torta 2 e as terras raras da Nuclemon causaram problemas. A Torta 2 foi levada para Itu entre 1975 e 1981. Então, era resíduo, Levaram lá para Itu. Não se sabe muito bem o porquê, mas enfim, levaram para uma área em Itu. Em 1987, o relatório da CETESB apontou que os trabalhadores que faziam a segurança do local podiam estar expostos a níveis acima de recomendado de radiação, o que poderia causar riscos profissionais decorrentes da exposição. Isso foi notícia no jornal Estado de São Paulo em 1987. Questionado pela população de Itu, o presidente da CNEM disse que a Torta 2 não era resíduo, mas sim tinha valor comercial. Então isso ainda é um problema que persiste na cidade de Itu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em 1992, a Nuclemon então foi desativada, não como a desativação que ocorre nas regras de hoje, mas basicamente o prédio lá que eles funcionavam foi demolido para que as obras pudessem ser realizadas aceleradamente, daquele modo, vamos, e o novo condomínio pudesse ser construído e vendido. Durante a CPI da Câmara dos Vereadores de São Paulo, uma engenheira civil e de segurança declarou que, em vez de rasparem o solo e começarem a retirar as camadas mais profundas, viram que havia contaminação nessas camadas mais profundas e começaram a jogar pedrisco para cobrir o terreno. E aí, em cima disso tudo, foi construído o condomínio, onde tem lá hoje, os prédios estão lá. No processo de descomissionamento da unidade de Santo Amaro, as máquinas foram transferidas para uma unidade na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. A matéria-prima, a areia monazítica, foi transferida para a unidade da cidade de Caldas, em Minas Gerais, onde havia uma mina de urânio desativada, essa mina de urânio foi desativada em 95. Mas no final do processo de descomissionamento e levar essa matéria-prima para lá, o governador da época de Minas Gerais, o Itamar Franco, soube do transporte de lixo radioativo de São Paulo para Minas, baixou um decreto e proibiu o transporte desse resíduo, que ele chamou de lixo radioativo, de outro estado para o estado de Minas Gerais. Portanto, em Caldas nós temos um outro problema. O material de demolição foi todo retirado da área que se tornou o condomínio. E aí esse material todo demolido foi para um depósito. E esse depósito guarda os restos das operações e tem mais ou menos 1.000 toneladas esse depósito, que fica na esquina da Avenida Interlagos com a Avenida Miguel Yunes. Para quem não conhece, recomendo que veja no Google Maps. É muito perto do Shopping SP Market e está ao lado do Santuário Theotokos, Mãe de Deus. Na época que foi construído era a igreja do Marcelo Rossi, a igreja do padre Marcelo Rossi. Bom, e fica a 3 quilômetros do Senac. Quando foi criado esse depósito, a população no entorno era pequena. Hoje tem muita gente morando lá perto, ao lado do terreno tem a igreja, que é visitada por milhares, dezenas de milhares de pessoas mensalmente. Assim como tem vários condomínios residenciais ao redor. E um fato que chama atenção é que muitas pessoas que moram ou trabalham por ali nem sabem que aquilo lá é um depósito de material radioativo, de resíduos radioativos, restos de demolição de uma empresa que mexia com elementos radioativos, era uma indústria química, etc. Bom, recentemente uma nova quantificação foi feita e constataram lá que tem 1.179 toneladas de resíduos radioativos no galpão da Miguel Yunes, chamado galpão de Interlagos. Esse dado é de 2021. Essas 1.179 toneladas estão esperando para serem retiradas de lá. Dessas 1.179 toneladas, mais ou menos 579 toneladas são especificamente de Torta 2. O resto é material contaminado com Torta 2, mas 579 toneladas são da Torta 2.
Sem saber ainda qual será o destino do seu rejeito radioativo, né? A INB, Indústria Nuclear Brasileira, a sucessora da Nuclemon, tem que iniciar o plano nos próximos meses, né? Eu estou falando isso a partir de uma notícia que a gente viu em janeiro de 2022. Então tem que iniciar o plano nos próximos meses. Esse plano inclui a preparação de uma área específica para receber isso, com infraestrutura para guardar esse tipo de material, né, radioativo, torta 2 e tal. E aí, seja qual for o destino, a INB pretende liberar a área de Interlagos até 2025. Então, até 2025, essa área de Interlagos tem que estar livre de riscos à saúde humana. A INB já manifestou sua intenção ao Ministério Público Federal de São Paulo de preferencialmente enviar o material para a pequena cidade de Caldas, um município mineiro de 15 mil habitantes. A INB tem uma base em Caldas, né? Tem um imóvel lá e tem uma unidade, né, de exploração lá em Caldas e já guarda rejeitos por lá. Uma segunda opção seria deslocar o resíduo para Itu, aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, pertinho de Sorocaba. E claro, só falta combinar com as cidades, nenhuma das cidades quer receber esse resíduo. Bom, vamos primeiro falar de Itu, né? Falar do que está acontecendo em Itu. Os resíduos de torta 2 foram levados desde 1981, vocês lembram disso, né? Que uma parte dos resíduos de torta 2 foram levados para Itu. Levados para lá e armazenados num local chamado Sítio São Bento. Agora, esse Sítio São Bento, pasmem, ele fica numa unidade de proteção ambiental, numa área de proteção ambiental. Imagina uma coisa dessas. Bom, e ainda assim o depósito permanece quieto lá, intocado, e gerando custos de manutenção e segurança, né? E aí, em 2013, surgiu uma possível negociação que a INB venderia a torta 2 para a China, né? Cogitou-se isso. E a empresa lá da Global Green Energy Science, por incrível que pareça, compraria o material para reprocessá-lo e aí aproveitar as quantidades restantes de tório e urânio. Mas o negócio não prosperou, porque as autoridades chinesas não forneceram a licença ambiental de importação do material, né? Imagina por que será, né? Enfim, a INB ainda afirma que o licenciamento ambiental do seu depósito aí, né, de resíduo nuclear em Itu está em andamento. O licenciamento está em andamento. E fez a solicitação desse licenciamento em 2012 e novamente em 2015 para o IBAMA, e que o material em Itu está devidamente acondicionado na unidade do Sítio São Bento e passa por monitoramento periódico, que é para ninguém se preocupar com isso. Mas o pessoal de Itu está preocupado e não quer esse resíduo lá, quer que remova de lá. E aí a gente vai para Caldas. As pessoas lá não querem nem ouvir falar desse material. A cidade é o destino preferido da INB para o resíduo lá da Miguel Yunes, porque já abriga uma boa quantidade do mesmo resíduo nas suas dependências. O prefeito de lá, né, o prefeito eleito em 2020, né, chamado Ailton Goulart, disse o seguinte: a INB nunca respeitou o município e tem uma péssima relação com o município. Não tem transparência sobre nada. Não informa sobre a qualidade da água que trata aqui. Em vez de fazer o descomissionamento da base deles em Caldas, que, segundo o prefeito, a INB prometeu e não fizeram, o prefeito reclama que a INB quer fazer de Caldas um depósito de rejeito radioativo, um depósito de lixo radioativo, como ele fala. Bom, Caldas abriga hoje mais de 12 mil toneladas de torta 2 nos galpões da INB, mas ali o problema parece ser bem maior, porque tinha uma mina de urânio que foi explorada até 1995. Aí uma pesquisadora, né, uma cientista membra do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Mogi Guaçu e Pardo, Ângela Marques Santos, a preocupação maior é com a barragem de rejeitos da INB. Segundo a professora Ângela informou, nessa barragem estão depositados mais de 3 milhões de toneladas de resíduo, incluindo a torta 2 e mesotório, e também estéreo retirado da mina. Então tem uma barragem de rejeito radioativo, pessoal. Além disso, nos galpões e nos silos da INB estariam estocados desde 1981, segundo ela, 5 milhões e meio de toneladas de torta 2 e de mesotório. É muita tonelada, né? E mais ou menos 20 mil bombonas. E aí, mais recentemente, em janeiro de 2022, mais de 1.500 tambores com torta 2 lá em Caldas foram reforçados, né, no galpão da INB, lá em Caldas, para evitar que caíssem ou que vazassem. Imagina isso. Reforçaram os tambores. Segundo a INB, eles estão fazendo a remediação do local. A remediação consiste na sobreembalagem com tambores novos ou a substituição de pallets que sustentam o material, conforme o caso. Essas são palavras da INB, né? Então isso para eles é uma remediação. A previsão é realizar a remediação em 3 meses, diz a INB.
Acredite se quiser, né? Bom, pessoal, e o caso é esse, né? Não falaremos sobre o problema da mineração de urânio lá em Caldas dessa vez, nós vamos fazer isso numa outra ocasião. E pegando só o nosso caso aqui, vamos lá. A areia monazítica era extraída e levada para a nossa área-alvo no Brooklyn entre 1940 e 1992, a área de uma indústria estatal chamada Nuclemon. Na Nuclemon, essa areia monazítica era processada com ácido e outros tratamentos químicos para formar o cloreto de terras raras. E aí o resíduo era torta-2, uma substância radioativa. Todo esse processo aí causou sabidamente danos à saúde do trabalhador e potencialmente ao entorno da fábrica. Com a chegada das residências cada vez mais perto da empresa, esse problema se potencializou, e unindo aí as seguintes razões: custos elevados de proteção, né, do trabalhador que ficaram obrigatórios naquele tempo. Crise econômica, né, no início da década de 90 aqui no Brasil. Elevação drástica do valor do imóvel na região. E a sede, né, no início dos anos 90, aqui no Brasil se tinha uma sede de desestatizar a economia a qualquer custo, né? Então tinha que vender tudo, o Estado tinha que sair da economia a qualquer custo, mesmo sendo uma atividade estratégica, né, que é a produção de energia, a produção de terras raras, e mesmo sendo uma atividade que tenha causado um passivo ambiental dessa magnitude que vocês ouviram aqui. Mesmo assim, a pressão era por vender tudo, e venderam realmente, né? Venderam o imóvel. E a controladora da Nuclemon, naquele momento, desativou rapidamente a toque de caixa ali o imóvel para vender isso aí. Venderam, pessoas foram demitidas e rapidamente construíram prédios de alto padrão onde era essa fábrica aí no Brooklyn. E, novamente, a toque de caixa levaram aí mais de 1.000 toneladas de resíduo radioativo torta-2, isso em 1992, para um galpão na Avenida Miguel Yunes, né, em Interlagos. Só que a cidade também cresceu para aquele lado, né, de 1992 para 2022. E o galpão ficou muito perigoso, com aqueles monte de resíduos lá, 1.000 toneladas de resíduo radioativo. Inclusive está ao lado de um templo religioso com muito movimento de pessoas. Parte dos resíduos também foram levados para Itu, em uma área de proteção ambiental, né, de propriedades da INB. E lá em Itu, compreensivelmente, ninguém quer saber desse material, muito menos que a INB leve as 1.000 toneladas de Interlagos para lá. E aí sobra nesse momento Caldas, que já tem um mundo de resíduos radioativos lá, no mínimo 12.000 toneladas de torta-2, mas algumas leis estaduais e os protestos dos moradores de lá, também protestos que têm sentido, né, estão impedindo o transporte de resíduo de Interlagos para Caldas. Nesse meio tempo, a INB faz uma remediação no galpão de Caldas, sobreembalando os tambores, ou seja, botando um tambor por cima daquele, os tambores que estavam deteriorados, né? Imagina uma coisa dessas. Enfim, esse é o resumo. Esse foi mais um caso absurdo de contaminação que ainda não acabou, e é interessante a gente acompanhar esse caso e os desdobramentos. Na descrição desse episódio eu pretendo deixar vários links adicionais. Se não couber por acaso na descrição do episódio, né, no YouTube, no Spotify e tal, eu vou colocar na próxima newsletter os links com certeza para vocês acompanharem as notícias. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês, aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador A Master, o Laboratório Consulting a Vapor Solution com o patrocinador Ouro e a LabCris Análises Ambientais com o patrocinador Prata. E agradeço ainda mais a companhia de vocês e aos nossos apoiadores financeiros no Apoia-se. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes sociais, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 536 assinantes da newsletter, 443 inscritos no canal do Telegram, mais de 1.000 inscritos no canal do YouTube, o que é uma coisa fantástica, né? 902 seguidoras e seguidores no Instagram e 51 apoiadores financeiros no Apoia-se. Repetindo mais uma vez, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se. Basta acessar o site apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até semana que vem.